Isto, minha gente, cabeça levantada, ânimo no rosto e Jesus na nossa frente. Esta é a nossa primeira aula do nosso segundo módulo da matéria de evangelismo e missões, módulo 2, este chamado Missões. Isso aí, você está anotando? Estamos na página 31. Hoje é terça-feira, 15 de março de 2022, página de número 31. Estamos na terça-feira, 15 de março de 2022. Você está no módulo 2, mesma apostila, mesmíssimo material. E estamos, então, em missiologia. É isto. Vai ficar curtinho, né? Vai ficar curtinho esta matéria, né? Assim como ficou curtinho missões, certo? Mas graças a Deus que Deus está conosco, dando a sua graça, dando a sua bondade, a sua misericórdia. E aqui vamos, e aqui vamos. Vamos lá, então. Página 31, né? Não esqueça de abrir aí a sua apostila, página de número 31, certo? Deixa aqui só fazer uma pequena anotação. Isto. A pastora Darlete agora está na quarta-feira, tinha até esquecido. Vamos lá. Como vocês estão vendo aqui, deixa eu só aqui ajustar a minha tela, que ela está um pouquinho fora de jogo. Como vocês estão vendo aqui, esse é o sumário, esse é o conteúdo que deveremos, né, trabalhar. A gente, infelizmente, não vai conseguir falar de todo esse conteúdo, mas vamos lá, então, na nossa página de número 33, Missipologia. Aí entra uma palavrinha chamada etimologia. Se você puder anotar o que é, anota aí, até mesmo no cantinho da apostila, porque os irmãos vão entender que se a gente for colocar todas as definições na apostila, a apostila vai ficar desse tamanhão. Então, a gente, na medida que vai desenvolvendo o assunto, vai destrinchando este mesmo assunto. Coloque aí do ladinho o significado da palavra etimologia. Etimologia é o estudo das raízes originais de uma palavra. Etimologia, estudo das raízes originais de uma palavra. Toda palavra que nós temos no nosso vocabulário em língua portuguesa, ele segue uma etimologia. Desculpe a observação, só a irmã Nalu, pelo menos que por enquanto, né, a menos que algum outro irmão ou irmã esteja com alguma dificuldade de ter o vídeo aberto, nós pedimos a bondade que os vídeos estejam abertos, a menos, repito, que vocês estejam com algum problema de saúde ou doméstico, nós agradeceríamos se mantivessem o vídeo aberto. A irmã Nalu, que está com uma situação... Sim. Eu só estou com o meu fechado porque a gente está jantando aqui. Tranquilo, isso, tranquilo. Já imaginava que seria alguma coisa dessa natureza, tá? Se você está comendo, atendendo a sua família, ou está passando mal, enfermo, sem nenhum problema. Não estando, está tudo tranquilo, então pedimos a bondade que mantenha o seu vídeo aberto. Obrigado, beijo de coração. Mas vamos lá. Todas as palavras que nós estudamos, sejam elas em língua portuguesa, que é o nosso idioma primário, seja em qualquer outro idioma que estejamos falando ou dominando, ela tem que passar por um estudo chamado etimologia, ou seja, quais são as raízes que originam esta palavra? E a palavra missiologia não é diferente. Veja aí na apostila. Todas as palavras na língua portuguesa que você vê com a terminação logia ou logia é um termo do latim, que quer dizer estudo, ok? Como biologia, estudo da vida, não é? A filologia, estudo do saber, porque filos
é saber. Então, filologia, ou, perdão, filosofia, filosofia, não filologia, filosofia, né? Mas, na verdade, ela tem também uma semelhança com o logia. Mas o logia, na verdade, é estudo. Então, todas as palavras com o finalzinho logia é estudo. Biologia, antropologia, o estudo do homem, não é? Vem de anthros, homem, logia, estudo, e assim por diante. Já a palavra missio vem do substantivo missione, o qual, por sua vez, vem do verbo mittere, que significa enviar. Aí temos lá na segunda linha, enviar está em português, mittere no latim, e igual a apostelô no grego. Tanto mittere, latim, como apostelou significam enviar. O que significa exatamente o verbo enviar? Aí tem enviar, número 1, expedir, remeter. Número 2, encaminhar, conduzir. Número 3, mandar alguém numa missão. Essa é a definição do Aurélio. Aí nós temos esse quadrinho ali, ó, apóstolo, missionário, enviado. Apóstolo seria grego, missionário no latim e enviado no português. Aí nós temos esse quadrinho, que é o quadro etimológico, para você, então, de maneira comparativa, melhor compreender. Aí nós temos 3 línguas: o grego, o latim e o português. No grego, apóstolo, no latim, mittere, no português, enviar. Aí vemos no grego, apóstolo, que quer dizer enviar. No latim, mittere, missione, que também significa enviar. E no português, enviar, que é o verbo, o substantivo enviado e o significado enviar. Por isso, olha que coisa bem interessante. O termo apóstolo, nos dias de hoje, ele é usado de forma completamente errada, porque os apóstolos da igreja primitiva deixaram de existir com o evangelista João, que era evangelista e apóstolo, ali na ilha de Patmos. Ele é o último apóstolo bíblico. E aí, e hoje? E esses homens que se auto-intitulam apóstolos, eles estão corretamente no plano bíblico? Resposta: não. Não. Biblicamente, hoje, não existem apóstolos no sentido do ofício, mas no sentido da função, do chamado ministerial. Eu vou provar a vocês, eu vou tomar um tempinho só para mostrar a vocês que existem hoje os apóstolos na função ministerial. Me deem aqui um tempinho, deixa eu ver se eu estou aqui, se eu tenho aqui uma tabela que eu vou mandar para vocês. Deixa eu ver aqui se essa tabela está aqui à minha disposição. Se tiver, eu já mando aqui agora para o grupo. Deixa eu ver aqui se essa tabela, que é uma tabela sobre os dons ministeriais. E se faz uma confusão terrível, terrível. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu telefone, senão eu já mando para vocês agora, porque é muito importante que vocês tenham a visão. Deixa eu ver aqui só um momentinho, que hoje eu estava mexendo nisso de manhã, eu não estou. Deixa eu ver aqui. Screenshot. Não estou encontrando. Mas vou mandar para vocês uma tabelinha bem interessante, que é sobre os dons ministeriais. Deixa eu ver aqui. Não. Eu tava com essa tabelinha aqui na minha mão hoje. Não estou conseguindo. Me deem só 2 minutinhos, porque eu estava com ela hoje mexendo nessa tabela. Essa tabela, ela definitivamente ela é muito importante. Eu queria que vocês. Eu creio que eu até já fiz o envio. Uau! Eu já fiz até o envio desta tabela aqui para vocês. Deixa eu ver aqui.
Dons espirituais. Oh, yeah. Um pouquinho. Acho que eu já vou conseguir aqui abrir dons espirituais, dons espirituais. Está. Dons espirituais. Ok. Ok. Ok, já vou enviar aqui agora. Já sabia que eu tinha isso. Já sabia. Vou mandar para vocês agora do grupo. Quem de vocês puder acessar o grupo lá, faça isso agora. Se vocês podem acessar. Isso. Estão vendo aí essa tabelinha aqui? Estão vendo? Isso. Se vocês observarem, há um grande problema ao longo dos anos que as denominações pentecostais e neopentecostais têm ensinado em quase um século que os dons espirituais são um total de 9. Alguém já ouviu falar disso? Que muitos insistem em ensinar que os dons espirituais são ao todo 9. Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém já ouviu falar? Só que isso não São 9 divididos em 3 grupos que eles falam. Não, na verdade, sim. Mas se a gente fizer um estudo bem profundo, não são 9 dons espirituais. São 9 manifestações do Espírito, que é bem diferente dos dons espirituais no sentido próprio. Como é que a Bíblia classifica os dons espirituais? Dons ministeriais somados a manifestações do Espírito. Se você for a 1 de Coríntios, está aqui, ó, capítulo 12, você vai descobrir algumas palavras que vão nos ajudar a entender isso. Por exemplo, em português, lá na Almeida, corrigida ou atualizada, você vai ver em 1 de Coríntios 12, 4. Diversidade de dons. 1 de Coríntios 12, 5. Diversidade de ministérios. 1 de Coríntios 12, 6. Diversidade de operações. 1 de Coríntios 12, 7. As manifestações do Espírito. Está me acompanhando? Vamos voltar a fita de novo. 1 de Coríntios 12, 4, quando nós lemos a expressão diversidade de dons, a expressão grega é charismata ou charismato. Está aí a maneira, está em parênteses, que é como se pronuncia, chama-se transliteração. E lá embaixo você vê como está escrito no grego, no original. Esta é a primeira categoria dos dons espirituais, mas na área dos ministérios, que são os dons do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo, falando ministerialmente? São 7. E aonde eles estão? Onde está essa listinha? Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. Eu sugiro que você leia depois com calma. Aí vem a listinha. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, governo, misericórdia. Qual é a função desses dons do Espírito Santo? É para os crentes de maneira individual. É para mim, é para o irmão Leandro, é para a irmã Vanessa, é para o irmão Elton, é para nós, porém de forma individual. Aí vem a segunda categoria dos dons espirituais, que está incluso dons de ministério, que são os dons de Jesus Cristo ou as administrações do Filho. E aí nós lemos a palavra na Bíblia, dons de ministérios, ou diversidade de ministérios, que no grego é diakonion. E aí embaixo, naquela linha lá de baixo, está a maneira como se escreve, no grego. E aonde estão esses dons ministeriais? Estão em Efésios 4:11. Alguns ensinam que são 5, mas na verdade são 4. Por que 4? Porque você vai encontrar lá em Efésios 4:11 para outros, para outros, para outros, para outros. Agora, quando diz pastores e mestres ou doutores, não diz
e para outros pastores e para outros mestres. E aí corresponde exatamente ao grego a conjunção estin. Então, poimen, estin, didáscalos, ou seja, pastores e mestres, e não estin alos. Estin alos no grego quer dizer para outros. Estin no grego é para. Tá? Isso é muito interessante. Isso entraria no estudo da gramática da língua grega. Então, na verdade, há uma pequena polêmica se seriam 5 ou 4, mas eu fico baseado na gramática do grego koiné. Então, seriam 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres. Então, pastor mestre, nessa listinha seria 1, mas é o que eu separei 5, porque há uma corrente de teólogos que creem que sejam 5. Mas quando estudamos a etimologia, ou seja, o estudo da raiz da palavra no pé da letra, essa ideia de 5 cai por terra. Assim, seriam, na verdade, 4. Aí vem a terceira categoria dos dons espirituais no versículo 6, através da frase... Pastor, só uma questão aí. Sim. Como apóstolo, muitos, o pentecostal mesmo traduz que não existe apóstolo Nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, não. E são apóstolo, que quer dizer como dom ministerial, seria missionário. Sim, é o que eu vou chegar agora. Por isso que eu estou dando essa explicaçãozinha para a gente fechar exatamente esse conceito dos dias de hoje, que se confunde bastante. Vamos lá. A terceira categoria, as operações de Deus Pai. Tá? Versículo 6. Aí, em português, nós lemos diversidade de operações. No grego aparece a palavra energematon, a como se pronuncia e como se escreve. Aonde estão esses dons de Deus Pai, ou seja, os dons administrados diretamente, ministerialmente, pelo Pai Celestial? 1 Coríntios 12, 28. Você abre lá e vai ver. Apóstolos, profetas, mestres, milagres, curas, socorros, governo, variedade de línguas. E qual é a função? Para a igreja local. Os dons de Jesus Cristo é para edificar todo o corpo. Já esses 8 dons do Pai, as operações de Deus Pai, é para a igreja local. Aí vem a quarta categoria, as manifestações do Espírito, que no grego é a palavra phanerosis, tá aí como se pronuncia e como se escreve no grego. E quem são eles? Está lá para a listinha de 9. 1 Coríntios 12, 7 e 10. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curas, milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Quero chamar a sua atenção. Por favor, aqui muita atenção. Nesta lista aí que você está vendo, de 4, 1, 2, 3, 4, só tem dons espirituais que se repetem mais de 3 vezes. Olha que interessante. E quais são eles? Profecia. A profecia aparece nos dons do Espírito Santo, nos dons de Jesus Cristo, aparece nas operações de Deus Pai e nas manifestações do Espírito. Ou seja, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo administram cada um de forma diferente o dom ministerial de profecia. E tem a manifestação do Espírito de profecia. Isso aqui é profundo, gente. Isso aqui é profundo demais. E pouca gente entende isso aqui. Isso aqui está na Bíblia, gente. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. Isso aqui eu aprendi há 48 anos atrás. 48 anos atrás. Quando eu passo essa mensagem para pastores, ficam assim olhando para a minha cara. Pastor, de onde eu tirei isso? Ué, da onde eu tirei? Eu tirei da Bíblia. Me chama até de doido. Não, só estou delirando. Isso a gente não aprendeu. Por que não aprendeu? Então, houve uma omissão de ensino bíblico, porque está na Bíblia. Só que a coisa é tão profunda, é tão tremenda, é tão maravilhosa, que as denominações pentecostais decidiram ficar só, entendeu? Com caldinho, desculpa a expressão um pouco vulgar, o caldo de pinto. Já ouviram falar do famoso caldo de pinto? Pastor, a pastor que até hoje abomina a teologia, só fica com a Bíblia. Como é que E é? aí ele não entende dos originais, ele não entende todas essas outras questões que invadem, que faz o conteúdo ficar rico. E aí ele fica com a base e passa aquilo que ele lê e pronto, acabou.
Mas isso, infelizmente, irmão Elton e queridos irmãos, tem sido uma constante. Por isso, desculpa, parece que eu estou sendo um pouco repetitivo. Vocês que estão estudando a Bíblia, diante dos seus pastores, e a minha oração é que seus pastores tenham mente mais aberta, mas se não tiverem, não se preocupa, não. Leva com amor, leva com paciência, leva com carinho, porque vocês vão ser discriminados, se já não estão sendo discriminados. Não fiquem preocupados com isso, não. É só levar com amor. É só levar com jeitinho. É só procurar não entrar de frente, entende? Não vale a pena. Você e eu não vamos conseguir mudar a formação das pessoas. É impossível você mudar uma formação do dia para a noite. É impossível, por exemplo, isso aqui que está na Bíblia, eu tentar abrir a cabeça de 2.000 pastores. Não consigo fazer isso. É impossível. Eu tenho ensinado ao longo dos anos sobre essa visão bíblica. Tem pastores aí em Boston que me chamam de herege. O senhor é um grosseiro herege. Glória a Deus. Se eu estou, na verdade, estou sendo chamado um grosseiro herege, meu Deus, que felicidade é ser elogiado. Não, só está brincando comigo? Não, não estou brincando. Isso aqui é bíblico. Só que... E por que não tem se ensinado isso? É porque a maioria dos pastores estão dentro de um sistema, desculpe a expressão, e desculpe a abordagem, não é nada pessoal, não estou aqui mencionando o nome de igreja, de pastor ou de denominação, mas se criou um sistema. Como estão me entendendo, gente? Se criou um sistema. E esse sistema é tão bem fechadinho, se você entra com algo novo que seja diferente ao que o sistema ensinou, você é conhecido ou julgado como rebelde, ET, de outro planeta, de outro sistema solar, de outro universo, tá? Mas nós estamos falando do mesmo Deus e de uma mesma Bíblia. Só que muitos conhecem a Bíblia assim, ó. E a minha proposta, a nossa proposta é conhecer a Bíblia assim, ó, tá entendendo? Assim, na profundidade. Gente, com todo respeito, eu estou um pouquinho cansado de passar anos e anos e anos, aqui não é desabafo, lidando com líderes que ficam contentinhos só com o leitinho 1% da Bíblia. Mas a Bíblia não é leitinho 1%. Para o novo convertido, é necessário, claro, dar o leitinho 1%. Mas Hebreus capítulo 5, deixa eu mencionar um texto lá em Hebreus capítulo 5, eu tenho certeza que você já passou por esse texto, eu já vou avançar, porque a gente não pode tomar muito tempo nessa temática, né, porque ela é muito profunda. Hebreus capítulo 5. Vamos a Hebreus capítulo 5, isso aqui é um texto super chamativo, super interessante. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Versículo 12, 13 e 14. Se você puder anotar, esse aqui é um dos meus textos de cabeceira. Pensa num homem que é amante deste texto. Esse texto tem sido a minha bandeira. E olha, quando eu menciono em reunião de pastores, eles faltam comer o meu fígado e o meu pâncreas. Hebreus capítulo 5, 12, 13 e 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido para os perfeitos. A palavra aqui perfeito do grego quer dizer maduros. Anote aí. A palavra que você lê aí em português na sua tradução como perfeitos quer dizer o quê? Maduro. Então, mas os mantimentos sólidos é para os perfeitos, ou seja, para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, quem é maduro na fé vai entender a profundidade da Bíblia. Quem não é, a Bíblia é clara. Ó, é aqui que está dizendo. Quem está me acompanhando aqui no texto?
Quem está me acompanhando? Quem não é maduro, o que a Bíblia diz? Quem é? É menino. Mas pastor Prestes, o meu pastor tem 70 anos, 40 anos de igreja. Mas se ele não está discernindo a profundidade deste livro, a Bíblia diz com todas as letras, ele não passa de um menino. Quando eu falei isso pela última vez, antes da pandemia, numa reunião de 160 pastores, eu ganhei muito inimigo. Falar a verdade é isso, irmãos. Ganha, você pode ser educado, você pode ser ético, você pode ser elegante, mas começa a passar a verdade. As pessoas não vão aceitar. Elas vão ter um choque, né? Porque vai de encontro a algo que elas creem como a verdade absoluta. Essa aqui é a verdade absoluta. Só que ela precisa ser investigada na máxima pureza, na máxima profundidade possível. Por isso que falar de dons espirituais é um negócio meio ácido na cabeça de muita gente. Deixa eu fechar aqui. Pastor Prestes. Sim. Deixa Fechou o seu áudio. eu lhe fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está falando que pastor, quando não faz, não executa, é menino, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando o pastor sabe que há pecado, né? Há algo que está errado em determinada área, mas diz que tem que ser trabalhado e deixa a pessoa trabalhando, o senhor acha que é correto isso? Leia em voz alta, por favor. Leia em voz alta, por favor. Tiago 4,17. Por favor, leia lá. Só um pouquinho. Tiago 4,17. Em voz alta, por gentileza. Esse tema vai ficar gostoso, gente. Esse negócio aqui vai esquentar. Nós estamos falando de missões, esse negócio aqui vai ficar quente. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Ache e leia em voz alta para nós. Portanto, comete o pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Muito bem. Na minha tradução diz, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Leia lá Jeremias, capítulo 48, verso 10, parte A. De novo, irmã Tatiana. Hoje, irmã Tatiana, vou colocar ela trabalhando hoje como a porta-voz da turma da terça. Vou fazer a irmã Tatiana ficar sequinha na voz. Jeremias o quê? Capítulo 48, verso 10, parte A. Jeremias, capítulo 48, verso 10, parte A. Leia em voz alta, por favor. Maldito é aquele que é relaxado no serviço de Deus. Na minha tradução diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Tem uma outra tradução que diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Então, irmã Tatiana, qual é a conclusão que nós chegamos? Respondendo a sua pergunta. Mas é porque a minha conclusão era para chegar onde agora a gente vai chegar. Isso eu já sabia. Então, no caso, nós como membros, se sabemos também disso, se tornamos malditos em aceitar tudo que está acontecendo no oculto. 100% correto. Não apenas maldito, mas somos cúmplices de pecado, aberto e rasgado. A Bíblia assim nos ensina. Agora, se alguém tem um argumento além deste, então eu gostaria, sinceramente, de ser orientado dentro das Escrituras. Entendeu? Se existe uma orientação no sentido contrário. Mas como a Bíblia ela é tão clara para cada um de nós, não é para mim, para cada um de nós nesta questão, então, se a igreja está sabendo, e o pastor está sabendo, e não se faz a coisa correta, como é que fica aos olhos de Deus a situação? Maldição e pecado. E pronto. Mas, no caso, então, a gente fica sem a cobertura e não precisa pedir para sair da igreja. Simplesmente a gente pode recolher nossos pertences porque quem abençoa é Deus, né? A gente está sempre debaixo da proteção de Deus, por mais que esteja em comunhão numa igreja. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer agora é pesada e parece que não tem nada a ver com a matéria, mas tem, porque vocês vão ver que quando a gente entrar
nesse estudo de missiologia, tem tudo a ver. Então, nós estamos tendo uma introdução um pouquinho quente. Vamos lá. Olha a pergunta que eu vou fazer. Pastor, Só um minutinho, Mameira. Deixa eu só... Jeremias 48, 48. 4810 parte A. 4810 parte A. Irmã Tatiana, presta atenção na minha pergunta. Se a senhora puder responder. A senhora não é obrigada a responder essa pergunta que eu vou lhe fazer. Aonde está escrito na Bíblia? Presta atenção à pergunta que eu estou fazendo, irmã Tatiana. Vai soar como uma heresia grosseira. Vamos lá. Se alguém puder também responder essa pergunta, não é somente a irmã Tatiana. Vocês fiquem livres em me responderem, tá? Fiquem bem à vontade. Mas aonde está escrito na Bíblia, com todas as letras, esse negócio de cobertura espiritual? Aonde está escrito nas Sagradas Escrituras esse assunto, esse negócio chamado cobertura espiritual? Vamos lá. Alguém pode me dar pelo menos Pastor, 2 textos? Sim. O pastor já ensinou para a gente sobre esse. Não tem na Bíblia. Não, já adianto. Não existe esse texto. Não existe. E por que a bênção apostólica? Não, só o pastor pode dar. O irmão está confundindo a doxologia. O que é a doxologia? É a bênção orientativa. E a Bíblia não diz que é só o pastor. Está falando relação ao ministro. Mas a Bíblia, aonde está escrito isso na Bíblia? Temos que saber aonde. Uma coisa temos que fazer por Bíblia e outra coisa se faz por tradição. Temos que ter muito cuidado, que nem sempre a tradição se encaixa com o projeto bíblico. Às vezes a tradição é aquela coisa que motiva o bom costume, mas nem sempre o bom costume está encaixado dentro de uma orientação Pastor, 100% bíblica. Mas é porque, geralmente, eu escuto eles falando que a cobertura espiritual está tanto, acho que é 1 Pedro 5, do 1 ao 2, e Atos, acho que é 20, 28, porque diz que ali é onde que Deus deixou instaurado o homem para pastorear o homem, aquele a qual Deus destinou para... Entendeu? Mais ou menos alguma coisa assim. Vocês me permitem eu responder essa pergunta? Está esquentando o negócio, gente. O negócio aqui é... Esse aqui não é caldeirão do Hulk, não, mas está ficando um negócio quente. Irmã Tatiana, estou querendo dar uns pontinhos para a senhora. A senhora hoje está com a unção do irmão Elton. Então, dê ponto. Essa unção hoje aí está ficando bonita. Olha só. Vamos lá, então, o texto que a irmã Tatiana está nos propondo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Gente, como as pessoas distorcem o texto sagrado. Isso é grave, papai do céu, parece que a gente está falando de outro evangelho. Uau! Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Muita atenção nesse texto aqui, né? Aos presbíteros que estão entre vós. 1 de Pedro 5, 1. Ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Olha as expressões que Pedro coloca. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha o verso 3, eu vou incluir o 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de rebanho, exemplo ao rebanho. Olha só, gente, o que esse texto está nos ensinando. Preste muita atenção. Primeiro, o rebanho de quem é? É do pastor A? É do pastor B? De Cristo. O texto aqui diz o rebanho de Deus. Anotou aí? Faz um highlight. Nenhum pastor é dono de ninguém. Nenhum evangelista, dirigente de igreja é dono de ninguém. É a Assembleia de Deus da Rua do Rio das Pedras. Que seja do Rio das Pedras, do Rio do Coqueiro, das Cocadas, do Palmito, mas ele não é o dono.
ele é apenas o administrador, o mordomo. Então, primeira coisa, o rebanho é de Deus. E como se administra biblicamente o rebanho de Deus? Primeira característica, tendo cuidado dele. Mas como é que eu vou cuidar do rebanho de Cristo? Número 1, não por força. Isso quer dizer, não devo impor as minhas ideias. Não devo impor o que eu penso. Uma coisa é eu, você, nós termos o nosso estilo de trabalho. Quantos estão me entendendo, gente? Irmão Wilson tem um estilo de trabalho dele. Irmão Jobé tem um estilo de trabalho dele. Pastor, Deixa eu fechar essa linha aqui. Esse negócio aqui vai render igual sei lá o quê. Tá? Então, não por força. Aqui Pedro está ensinando o seguinte: vocês não podem administrar o rebanho de Cristo impondo o que vocês acham ou o que vocês pensam, porque isso é força. Número 2, mas voluntariamente. O que é voluntariamente? De bom grado. Com o coração rasgado para fazer para Cristo, não para satisfazer um ego pessoal. Terceiro, não por torpe ganância. Sabe o que é torpe ganância? Tem 2 significados. Eu só sirvo se eu ganho 10 mil por mês. Porque se confunde aquilo que se diz, digno ao trabalhador do seu salário. Se você está vivendo da obra e para a obra, é justo que você tenha um salário, porque você está vivendo tempo completo, integral. Você acorda, dorme, não tem outra coisa para você fazer senão servir a obra. Conheço pastores que não precisam ou abriram mão do sustento da igreja porque tem um bom trabalho material. Acho isso bonito. Um pastor não quer nem uma ajuda de custo. Não, eu não preciso. Eu conheço vários. Na Flórida, conheço em Massachusetts, Connecticut, que graças a Deus, eles têm um bom trabalho, eles têm um bom sustento do seu trabalho secular. É claro que eles não têm o tempo como gostariam, talvez, de ter 100%. Tem vantagens e desvantagens. A desvantagem, biblicamente, que ele não está 100%. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quando ele não está 100%, é uma desvantagem. Vamos ser sinceros, é uma desvantagem. Embora ele tenha uma condição de vida boa, ele tenha um bom carro, uma boa casa, mas ele não depende do dinheiro da igreja. Mas essa é uma coisa muito pessoal, compreende que eu não me sinto à vontade em opinar. Mas olhando pela Bíblia, o adequado seria, pela Bíblia, o obreiro depender 100%, desde que a igreja também tenha condições de dar esse 100% dentro de uma vida digna. Não estou falando de luxo. Né? Tem pastores que abusam da igreja, né? Trocam de carro 2, 3 anos, 3 vezes por ano, tem uma big de uma mansão de 10 milhões de dólares e um membro da igreja está passando necessidade. Então, tudo com equilíbrio. Uma casinha digna, uma casinha simples, uma casinha honrosa, uma casinha limpa, entendeu? Que dê uma certa dignidade, mas tudo dentro dos conformes chamado equilíbrio. Vamos lá. Mas de ânimo pronto, é o que diz aqui. Versículo 3, olha o versículo 3, 1 de Pedro 5:3. Nem como tendo domínio. Isso aqui é terrível. Domínio sobre a herança de Deus. O que é domínio? Se julgando o dono da igreja, se julgando o dono da obra, se julgando o dono da verdade, mas servido de exemplo ao rebanho. Então, irmã Tatiane, primeira coisa, não existe nada neste versículo que implique cobertura espiritual. É uma interpretação totalmente falsa, totalmente desviada, totalmente herética. Não existe. Bênção seria diferenciado de cobertura espiritual? Exatamente. São 2 coisas totalmente diferentes. Se confunde, pior do que isso. Cobertura espiritual de autoridade espiritual. Cobertura não tem nada a ver com autoridade. Deus pode dar a mim, como pastor, a autoridade, mas eu não tenho o poder de ser a cobertura, porque cobertura está ligado
com o poder máximo de abençoar alguém. Eu não abençoo por mim, mas eu abençoo pelo poderoso nome de Jesus. Você não tem sozinho o poder de abençoar ninguém, mas é pelo poderoso nome de Jesus. É o que está escrito em Atos 4:12. Não existe outro nome dado sobre outro nome que devemos ser salvos. Jesus Cristo. Por isso que o nome de Jesus é a chave. Eu não vou abençoar o irmão Elton no meu próprio nome. Não, irmão Elton, eu vou te abençoar, IPT Saúde. Não vai adiantar nada, eu vou jogar palavras no vento. Mas se eu digo em o nome de Jesus de Nazaré, eu te abençoo. Aí muda o assunto, porque é o nome de Jesus que vai na minha frente. E a bênção de Deus, ó, certeiramente vai Mas alcançá-lo. no que a irmã disse aí, realmente, se a pessoa sair da igreja, no caso do pecado, e ela não concordar e ela sair, ela está debaixo de maldição ou não? Efésios capítulo 5. Gente, o negócio tá rendendo igual a pão isso aqui, gente. Efésios capítulo 5. Rapaz, eu não esperava que a aula hoje, irmã Tatiana, eu vou em Boston em abril, a gente vai ter que conversar. Não, em Boston não, Eu Santo não estou Agostinho. em Boston. Não, melhor ainda, eu vou tomar um trem e vou na Carolina. Ô, pastor, deixa eu só fazer outra pergunta sobre o pecado, sobre o ungido de Deus. Só um pouquinho, deixa eu segurar. Senão eu não vou conseguir sair dessa página. Só um pouquinho, vamos devagar. Eu sei que a senhora hoje está no óleo, no azeite, só está escorrendo, está derramando. Gente, isso aqui não é normal, não, né? Acontecer na terça-feira isso aqui é diferente. Efésios capítulo 5, vamos lá. Jesus da glória. Efésios capítulo 5, anota aí, faz um highlight bonito. Capítulo 5, versículo 11. Preste muita atenção. Esse texto aqui. Eita, irmã Vanessa está ligada. Irmã Vanessa. Por isso que eu vejo. Ela e o esposo dela, vocês não conhecem, o esposo dela estuda na quinta-feira. O Winston, assim, ó. Tchuguedinho, como diz minha esposa, tchuguedinho. Estou na mesma sintonia. Só que a irmã Vanessa, ela é mais rápida. O Winston vai bem mais devagarzinho, por isso que eles são, ó, o casal 60. Tá certo, irmã Vanessa? A senhora é um pouquinho mais rápida e o seu esposo é um pouquinho mais devagar, mas é uma benção, né? O Winston parece que é aquele motor, o Winston é motor a álcool, e a senhora é motor a gasolina, né? E gasolina azul, né? Não é qualquer gasolina que satisfaz a senhora, não. Vamos lá, Efésios capítulo 5. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes o que? Condenai-as. Porque eles fazem Qual oculto. versículo? Efésios capítulo 5, versículo 11. Muita atenção, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Verso 13. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Resumindo, irmã Tatiana, se aquela igreja, se aquele pastor estão vivendo uma vida de pecado, uma vida de insistência, conhecedores da palavra, sabendo que está errado o negócio ali, irmã, não existe nada na Bíblia que a proíba de sair da igreja. Tasca, cai fora, porque a senhora está sendo o quê? Cúmplice. Eu vivi uma experiência, não vou entrar em detalhes por uma questão ética. Eu e o irmão Wilson, éramos da mesma igreja. Não vamos entrar em detalhes por respeito aos irmãos que pertenceram a uma outra igreja que para quem não sabe, eu e o irmão Wilson tivemos o privilégio, tivemos a alegria de trabalharmos juntos, ombro a ombro, lado a lado, numa igreja que estava dando mais do que certo. E, de repente, o líder entrou por um caminho, entendeu? Perigoso, muito perigoso. Não tentem descobrir quem é esse líder, o que ele fez, mas entrou por um caminho perigosíssimo, perigosíssimo, tá? Vem muita coisa à tona, muita coisa à luz, porque o pecado não pode ser oculto por muito tempo. E aí, eu e o irmão Wilson, íamos ficar ali bonitinhos, aplaudindo, vendo a banda passar? De jeito maneira. Aí nós confrontamos. Eu confrontei o líder. Eu confrontei. Irmão Wilson confrontou. Gente, nós tivemos peito. Sabe por que nós tivemos peito? Porque o nosso compromisso é com a palavra. A irmã Eliette também confrontou. Isso, então só está sabendo. Tá sabendo. Tá, não vamos entrar em muitos detalhes, então você está sabendo do mistério, entendeu?
A minha situação de todas era mais delicada, por quê? Porque eu era assalariado, empregado da igreja. Mas aí o Espírito Santo falou comigo: com quem é o teu compromisso? Com o teu salário ou com o sustento que eu te dou? Eu falei: é contigo, Senhor. Meu compromisso é contigo, com a tua palavra. Então, ó, pernas para que te quero. Comprometi o meu salário, comprometi tudo, comprometi a minha subsistência, mas crendo que Deus é o meu sustento. E, gente, com todo respeito, não sou melhor do que ninguém, não. Não tem pastor na terra que me enrole. Não tem pastor na terra que me compre. Com todo respeito, um gadareno desses aí do passado simplesmente olhou para mim e disse: cada ser humano tem o seu preço, mas eu não tenho, não. E foi o primeiro pastor que há 8 anos que eu chamei ele: o senhor é um gadareno. O que é isso? Investiga lá na Bíblia. O senhor é um gadareno, tem um espírito de O gadareno na sua endemoniado vida. de Gadara. Exatamente. Depois a ficha dele caiu, ele ficou bem bravo comigo. O senhor é um gadareno. Em dizer isso para mim, o que é isso, irmão? Que todo homem tem o preço? Eu não tenho preço. O meu preço foi pago na cruz do Calvário e esse preço chama-se o sangue de Jesus. Eu tenho vergonha na cara. Eu tenho caráter. Sou pobre, mas tenho dignidade. Tá? Ninguém me compra e ninguém me enrola, a menos que eu esteja bem doente espiritualmente. Aí você me enrola. Aí você me coloca no bolso. Se eu estiver bem, entendeu? Gente, desculpa, o sangue subiu um pouquinho. Mas, o pastor, já que o senhor deu esse esclarecimento aí, Vamos, a vamos, minha vamos, pergunta. vamos ficar A só minha, 5 minutos, porque eu quero avançar. Só cinco tá, a minutos. minha pergunta é o seguinte: se a igreja está andando bem e normal e a ovelha sai sem comunicar com o pastor, sem dar satisfação, sem nada, aí ela está embaixo de maldição. Se ela for mudar para algum lugar, tem que sair com uma bênção dada pelo pastor, ou simplesmente comunica e sai? Vamos à palavra, mais uma vez, as respostas que eu tenho que dar, eu não vou dar na minha boca, vou dar na boca da Escritura Pode Sagrada. sair. Jesus já abençoou, porque você está debaixo da bênção do Senhor. Carta aos Hebreus, carta aos Hebreus. Vamos lá em Carta aos Hebreus. Mas vamos na Bíblia, minha irmã, por favor, vamos na Bíblia. Se a gente não for na Bíblia, o negócio fica esquisito. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Deixa eu pegar direitinho. Versículo 22. Eu vou ler o contexto. Muita atenção, eu vou ler o contexto. O contexto, para você entender o texto. Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Verso 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vírgula, verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. O que o texto está nos ensinando pelo contexto? Várias coisas. Primeiro, temos que estar num ambiente saudável, servindo e adorando a Deus. Concordamos? Temos que estar num ambiente, não estou falando perfeito, não existe igreja perfeita. Se você está procurando uma igreja perfeita, eu tenho muito a que te dizer. Você está num buraco sem fundo. Não existe igreja perfeita. Agora, existem igrejas que estão lutando pelo equilíbrio, estão lutando por ter uma saúde espiritual, estão lutando por ter palavra. São igrejas que estão lutando com falhas, com deficiências, mas nós vemos clarissimamente pelo esforço da liderança, pelo esforço da igreja, que estão batalhando. Igreja perfeita não existe. Então, a primeira coisa que estamos aprendendo aqui, temos que lutar em estar num ambiente saudável.
um ambiente que nos proporcione adorar a Deus, aprender um pouco da palavra e nos alimentar. Quando este ambiente não existe mais, qual é a tendência? Começamos a morrer espiritualmente, começamos a naufragar espiritualmente, começamos a secar, a murchar. Você temos o poder de mudar o quadro? Não. A menos que Deus queira, através da nossa oração, do nosso clamor, da nossa intercessão. Mas há casos que Deus decide não mudar. Sabe por quê? Porque Deus vai tratar com a liderança e também com a igreja. São vários fatores combinados, até um tanto complexos. Vamos ler em Hebreus agora, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Carta aos Hebreus capítulo 13. Carta aos Hebreus capítulo 13. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Leia com atenção esse texto. Olha só. Lembrai-vos dos vossos pastores, não é? Ou em outra tradução, respeitai os vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Mas olha que a característica. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Você vai imitar a fé de um pastor adúltero? Você vai imitar a fé de um pastor que só se preocupa com o dinheiro e explorar as ovelhas? Você vai imitar a conduta de um pastor mentiroso, enganador, trapaceiro, safado? Será que a Bíblia me dá respaldo para isso? De forma nenhuma. A Bíblia, muito pelo contrário, ela te estimula. Ora, quando você chegar à conclusão que não dá mais, que você está naufragando espiritualmente, sai fora. Ah, calma, para fechar. Só para fechar, depois se a irmã Tatiana ainda tiver questionamento sobre isso, eu ainda tenho uns 38 a 45 versículos para colocar. Mas vamos em 1 de Timóteo, para fechar. 1 Timóteo, capítulo 5. Esse texto aqui também, eu sou muito odiado por causa desse texto. Gente, 1 de Timóteo, esse texto aqui, já quase tive uma arma apontada na minha cabeça, da parte de um pastor em Nova York. E a 1 de Timóteo, capítulo 5. 1 de Timóteo, capítulo 5. Eu vou ler o contexto, tá? Para vocês entenderem como esse texto aqui é forte. 1 de Timóteo, capítulo 5, verso 22, 23 e 24. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Aí eu passo para o 24. Então, 22, 24 e 25. O 23 eu faço skip, porque não está dentro do contexto. Agora, o 24 e 25, 5. 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Verso 25. Assim mesmo também, as boas obras são manifestas, e as que são doutra maneira não podem ocultar-se. Deixa eu explicar aqui agora o 22. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Já me chamaram de ET, sabe por quê? Em ordenação de obreiros, entendam bem, irmãos, isso não é minha religiosidade, é o que Deus me tem ensinado na Bíblia. Cada um tem uma experiência com a Escritura Sagrada. Eu estudei muito esse texto, não sou melhor do que ninguém aqui, por favor, e o Espírito Santo me confirmou dezenas de vezes o que eu vou dizer a vocês. Olha o que diz aqui o verso 22. A ninguém imponhas precipitadamente, ou seja, assim, apressadamente, as mãos, nem participes de pecados alheios. Quando é a ordenação de obreiros e orar por pessoas enfermas, eu aprendi na Bíblia a ser muito cauteloso. Não é qualquer um que coloca a mão na minha cabeça,
e eu não coloco a minha mão na cabeça de qualquer pessoa. E aí eu tenho um grande problema quando eu sou convidado para a separação de obreiros. Eu tenho um grave problema. Se eu não conheço a pessoa e se o Espírito Santo não me dá paz, esquece, eu não imponho a minha mão por nada. Já tive graves experiências no passado, quando eu era um obreiro jovem. Eu acredito que hoje, com 62 anos, não é que eu seja o dono da experiência, não. Eu acho que se eu errar hoje, eu erro porque eu sou um sem vergonha, ou um negligente, ou um completo ignorante da Bíblia. Tenho muito que aprender? Claro, muito que aprender. Estou ainda no caminho. Mas eu não sou de todo ignorante, não, irmãos. E eu peço todos os dias, Deus, me dá visão espiritual, me dá discernimento. A tua palavra está clara. Ó. Não imponhas, porque a Bíblia diz que o impor as mãos é transferência de autoridade espiritual. Ou imposição de mãos, você transfere a autoridade. Isso aqui é um símbolo, mas tem um poder na escritura que você não tem ideia. Tem um poder enorme. Se eu pudesse dar um estudo sobre o valor da imposição de mãos, você vai ficar de boca aberta. Isso aqui não é mágica, não é Aladim, varinha de condão, mas é uma ordem que Deus expôs a título de fé. É uma atitude de fé. Então, isso aqui é muito sério. Tanto sobre pessoas enfermas, sobre obreiros. No que tange a pessoas enfermas, eu peço ali, Senhor, e aí? Como é que eu faço? Deus já me falou dezenas de vezes, esse aí tem pecado. Mas, Senhor, está enfermo, está em pecado. Ok. Vou questionar? Não. Aí vem o pastor, coloca a mãozinha sobre ele. Por quê? Deus não me deu a ordem. Não, pastor, mas é bíblico. E aí? Em 1 de Timóteo 5:22, como é que fica? Aí eles ficam bravos comigo. Não, pastor, o senhor está levando muito isso na ponta da faca. Não, a Bíblia está bem clara. Eu não vou impor precipitadamente. E me reserva o direito de eu pedir a Deus discernimento. Se Deus me dá ali o discernimento, ora, vem em paz, está tudo tranquilo. Vou lá e amém. E olha que eu sinto uma paz tremenda. Agora, quando não tenho paz, não conte comigo. Tá? De um exemplo. É só um exemplo. Se o irmão Elton hoje é chamado para ser consagrado a pastor, aí eu sou convidado. Aí estou lá no meio dos pastores. Vamos aqui nos aproximar e impor as mãos. Você pensa que... 2 minutos para complementar o senhor está falando? Você pensa que se Deus não me dê paz, eu vou fazer isso? Pode ser o homem de Deus que eu mais admire. Mas se Deus não dê paz no meu coração, não... Eu já tive um mal-entendido, uma coisa de pouco tempo, com o pastor, numa ordenação de obreiros que, queria e me cobrou, irmão. Eu lhe convidei para fazer isso, mas aí eu mencionei 1 de Timóteo 5:22. Sabe o que ele me disse? Eu não vou lhe convidar nunca mais, porque o irmão me desprestigiou. Aleluia! O irmão é muito bíblico. O irmão é exageradamente bíblico. Prefiro ter a aparência de ser exageradamente bíblico do que eu ter problemas na minha vida espiritual. Já tenho problema demais, de sobra, vou querer mais problema? Envolvendo-me com pecados alheios. Irmão Elton, 2 minutos rapidinho, para a gente passar a página. Posição de mão, o senhor falou, é muito verdade, porque quando eu converti na minha casa, eu fui congregar num quarto, na casa de uma mulher que ela se dizia pastora. Aí ela impunha a mão nas pessoas, ela tinha uma dom, uma capacidade de pôr a mão na pessoa e a pessoa se apagar normalmente, e ela expulsava o demônio da pessoa soprando no ouvido. Ih, rapaz, aí tá E pegando. eu ainda sou menino na presença do Senhor, mas eu ainda era mais recém-nascido ainda. Eu fui observando aquilo, aí Deus foi me revelando algumas coisas futuramente, até que um certo dia ela me chamou que tinha um espião lá dentro, no meio da igreja dela. Irmão, Aí fizeram uma roda em volta de mim, me colocaram no meio, encheram a mão de azeite, quase me colocaram surdo lá. Aí Deus foi me revelando as coisas, até que Deus me usou em profecia sobre a vida dela lá em adultério. Ela me expulsou da igreja, eu fui expulso da igreja. Fui chorando para casa igual menino, falando, nem Jesus está me aceitando na igreja. Era Jesus me tirando e eu chorando querendo ficar. aí, irmão, é exatamente isso. Primeiro, não se expulsa demônio soprando no ouvido de ninguém.
A chave para expulsar demônio é o poderoso nome de Jesus. Anotou aí? Biblicamente, expulsar demônio é pelo poderoso nome de Jesus. Se, ó, o Espírito Santo mandou soprar, o Espírito Santo mandou dar um peteleco. Isso é mentira, isso é heresia. Não se expulsa o demônio a não ser pelo poderoso nome de Jesus. Está anotando aí? Está anotando, gente? Isso aqui é sério. Segundo, empapar a mão. Com todo respeito, você vai ficar um pouco escandalizado. De azeite, colocar a mão para expulsar opressão. Isso não é bíblico. A Bíblia só me ensina a função do uso do azeite no Novo Testamento. É sobre enfermos. E tchau. Mas, pastor, eu fui numa consagração de obreiros e eu vi lá, eram 10 obreiros. Aí na frente de cada um deles tinha cada um com um tanque de 10 litros e foi descarregando na cabeça e separando a pastor, evangelista, missionário. Não está escrito isso na Bíblia. Mas se fazia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era válido, porque era o símbolo do Espírito Santo descendo sobre o rei, sobre o profeta e sobre o sacerdote. Mas você vê Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas repetindo este ensino no Novo Testamento. Alô? Presta atenção. Quem já leu aí Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas ensinando a repetição desse mesmo processo feito no Antigo Testamento? Eu vou te dar a resposta. Nem Jesus, nem Pedro, nem os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas repetido esse ensino no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento foi somente a visão profética. Eu não vou entrar mais nos detalhes, porque o negócio vai ficar esquisito aqui a aula de hoje. Aí vem aquela questão do chamado ato profético. Eita, fiz um ato profético hoje na minha igreja. No Novo Testamento não existem atos proféticos. Por isso que diz atos proféticos. São situações que aconteceram no Antigo Testamento, sendo sombra, figura de bens que aconteceriam aonde no futuro. Antigo Testamento, fechou a cortina. Nós estamos no Novo, tempo da graça. Acabou a lei. Acabou a lei, gente. Tem coisas no Antigo Testamento que não têm validade e uso agora. Agora, repito, quer anotar aí? Quer anotar, por favor? Quando Jesus Cristo, quando Paulo, em uma das suas 13 cartas, quando os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas confirmam esses procedimentos do Antigo Testamento dentro do Novo, aí sim, você pode praticá-los no tempo da graça. Se você não vê eles se pronunciando ou ensinando sobre o que foi ensinado lá na lei, deixa para a lei. Deixa com Israel. Acabou. Tchau. Fim de papo, fim de conversa. É simples de entender. Simples entre aspas, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Ei, irmã Tatiana, vou lhe dar 75 pontos. Pronto. Se vai deixar a senhora contente, 75 na sua gaveta. A senhora jogou gasolina para pagar hoje um... Então, deixa eu terminar de pôr fogo. Ai, papai do céu, olha... Eu quero incendiar hoje, pastor. Jesus da glória. A senhora tem 10 minutos como máximo. Eu vou terminar essa aula. Então, vamos lá. Eu vou terminar essa aula às 10 horas. Do pecado, gente, tá? Deixa eu terminar essa aula às 10 horas, porque eu hoje não estou sendo culpado dessa história, não. Né? Essa aí é Tatiana Tardim. Nunca chega tarde, mas hoje está chegando para queimar. Vamos lá. Jesus. Não é à toa que a sigla do meu nome é TNT, né, pastor? É um explosivo, é Tatiana Nunes Tardim, TNT, ué. Trinitrotolueno, linguagem química. Dinamite, vamos lá. Deixa eu lhe falar, voltando à questão do pecado, ainda mais a autoridade que está perante a igreja. Quando a gente sabe que o diligente está sobre o pecado, aí eles usam não toque no ungido de Deus, que você não pode confrontar, que é Deus que vai tratar com ele. A gente acaba perdendo respeito, não? Por essas pessoas. Porque elas se acham semideus
estando ali na frente, fazendo o que Deus manda, mas Deus usa até a mula se ele quiser, ou uma pedra para falar, mas eles acham que o poder e a glória é dos semideuses dele e o restante de Deus. Mas, quando é assim, como que a gente tem que tratar? Existe um problema sério nessa interpretação. Vamos lá no texto para a gente entender isso aqui? Vamos lá no texto sobre essa questãozinha. Essa questãozinha aí é complicada. Vamos lá. Vamos na palavra de Deus. 1 de Crônicas, capítulo 16. 1 de Crônicas, capítulo 16. Gente, não estou conseguindo sair dessa aula, não, mas é tudo bem. Eu vou dar um fechamento bonitinho até as 10 horas. Isso aqui não é comum acontecer, gente. Isso aqui não é comum. É por algo que está acontecendo essa dinâmica hoje que está bem diferente. Isso porque estamos falando só de apóstolo. 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 21 e 22. Abriram lá, gente? Estão anotando? Eu sugiro que você anote, porque isso aqui hoje, essa aula hoje aqui tá diferente. Quem não veio à aula de hoje e for assistir o vídeo vai dar um nozinho na cuca. 1 de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versos 21 e 22. A ninguém permitiu que os oprimisse, por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Ok, nesse texto o rei Davi escreve um salmo de ações de graça pela volta da Arca da Aliança para o meio do povo de Deus. Muita atenção aqui, por favor. A Arca da Aliança ela estava perdida desde a época dos juízes, quando o povo se desviou do Senhor. Lembra-se disso? Quem se lembra disso? Quem se lembra? De sorte que Davi relembra as bênçãos de Deus e as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e como Deus, preste atenção, os transformou em um grande povo. É nesse contexto que Davi menciona a proteção de Deus ao seu povo diante dos reis tiranos que os queriam destruir. Observe que no texto citado acima, que acabamos de ler agora, Deus repreende a reis que queriam tocar, ou seja, fazer mal a seu povo e aos seus profetas. Está anotando? Se você não está anotando, está sendo gravado. Segunda coisa que temos que considerar. Este texto, preste muita atenção, isso aqui agora você vai cair para trás. Esse texto, de nenhuma forma, pode ser compreendido como uma repreensão de Deus para qualquer pessoa que critique ou discorde, ou até que chame a atenção de algum pastor ou servo de Deus por algum motivo. Alô? Não é isso que o salmo escrito de Davi quer comunicar. Não é, não é. O contexto nos mostra claramente que o objetivo de Davi foi demonstrar a proteção de Deus para aquele pequeno povo escolhido de Deus que estava se formando. E naquele tempo era peregrino. Esse é o significado de não tocar nos ungidos de Deus dentro do contexto bíblico. E agora vem o terceiro. Esse terceiro aqui nós teríamos como 4. Eu vou chegar até o final para você entender as 4 visões contextuais da Bíblia. Terceira visão contextual. Inclusive, temos diversos exemplos bíblicos de servos de Deus sendo repreendidos por atos incorretos que praticaram. Por exemplo, o próprio Davi foi repreendido pelo profeta Natã por ter adulterado com Batseba. Quem se lembra disso? Quem se lembra? Davi não era melhor do que ninguém? Ou era? O homem segundo o coração de Deus, mas chega lá Deus e, bum, envia Natã e ele foi pesadamente repreendido. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 1 ao 14, nos ensina, né? Porque o quê? Ele cometeu o pecado de adultério, o pecado de homicídio, matou a Urias, e aí foi.
Temos ainda outros exemplos, como o apóstolo Paulo, repreendendo o apóstolo Pedro diante de todos por causa de um comportamento errado. Olha o que diz lá em Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, Gálatas 2,14, disse a Cefas, da presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentio, não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, Paulo deu uma cepada em Pedro, né? Porque aqui Cefas é Pedro. Quer dar uma de lição de moral para o meu lado? Quer dar uma de bonitão, de gostosão, vamos usar nessa linguagem, diante dos judeus? Toma vergonha na tua cara, né? Tenha moral para chamar atenção e tenha moral, primeiro, como que você não tem exemplo. Gente, quem era Pedro e quem era Paulo? Eram gigantes na fé, mas não isentou a Pedro pisar na bola, e muito menos porque Paulo era colérico. Gente, um colérico não deixa passar o prato em branco. Ele, na hora, queima o camarada. Não é como o fleumático e o melancólico que vai chamar no cantinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Seu sem vergonha, seu salafrário, seu safado. Não. O colérico, pá, dá um tiro na frente de todo mundo. Ele é o queima-roupa. Temos a quarta situação, que temos também que levar em consideração. Fica, então, dessa maneira, evidente na Bíblia, que a Bíblia, agora para a gente fechar, a Bíblia não oferece blindagem, uma proteção especial, anticrítica a nenhum servo de Deus. É evidente que todo servo de Deus, preste atenção, merece respeito, ou não? Claro que sim, que merece ser honrado pelo trabalho que faz a Deus e ao próximo. Porém, deve sempre estar aberto a correções, sempre quando forem necessárias, em assumir os seus erros quando os comete. E até mesmo deve aprender a abençoar os inimigos que criticam maldosamente, assim como Jesus ensinou. Tem uma mania aí de alguns pastores que estão me criticando. Eu amaldiçoo todos eles. Quer amaldiçoar nada? Mateus 5,44 diz, abençoe esse povo. Esse povo querendo que você plante bananeira, esse povo que quer que você se arrebente, esse povo que está orando para você quebrar até a tua perna. Gente, tem pastor que faz oração contrária. Se eu disser para vocês que eu conheço aqui na América pastores que oram para que eu quebre a minha perna, estou falando sério, não estou brincando, não. Senhor, quebra a perna do pastor Luiz Prestes. Senhor, eu conheço 2. Faz com que ele fique ceguinho. Eu estou sabendo. É porque as pessoas por fora me passam informação e eu simplesmente, Senhor, eu abençoo. Senhor, toca no coração do pastor Prestes para ele me dar 75. Já te dei, minha irmã. Pastor, Glória! Se para você foi quebrar a perna, para mim foi falar que orar para colocar câncer na minha vida. E é daí para baixo. Gente, a gente ouve cada absurdo. Então, a Bíblia, ela pede para a gente orar para abençoar aqueles que criticam. Escute, para fechar. Não existe qualquer maldição de Deus colocada sobre as pessoas que, de alguma forma, questionam líderes. Infelizmente, essa questão de não tocar nos ungidos de Deus tem sido usada para encobrir o quê? Muita safadeza por esse mundo afora. Não sei se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de entender a Bíblia. Acredite, eu já fui uma delas e sofri muito, mas graças a Deus tenho lutado para não me dar por vencido e tenho lutado por não ser derrotado pelos meus inimigos. Então, o que nós devemos fazer? Devemos melhorar a nossa leitura, nosso entendimento e nossa investigação sobre a palavra de Deus. Quantos entenderam essa questão de não toqueis os meus ungidos? Alguém ficou com alguma dúvida? Se ficou com a dúvida, reveja o vídeo, porque o vídeo vai te dar tudo em detalhes. Gente, são 9h43. Deixa eu usar mais 15 minutinhos para a gente acabar a aula. Gente, isso porque eu não fechei a questão do apóstolo. Papai do céu, mas isso aqui é diferente. Isso aqui não acontece toda a aula, não, né? Graças a Deus. Voltando lá à questão do apóstolo. Só deixa eu resumir melhor, voltando lá ao quadrinho. Como eu mostrei para vocês, somente a profecia e os apóstolos são repetidos mais de 2 vezes. E os apóstolos só aparecem 2 vezes. Eles aparecem ali
nos dons de Jesus Cristo ou diversidade de ministérios, Efésios 4:11, e os apóstolos aparecem em 1 de Coríntios 12:28. Mas aqui o apóstolo não é o título ou o ofício, senão a função, a chamada. Então, esta é a razão que hoje não existem apóstolos como no Antigo Testamento, que eram apóstolos a título de título, ofício e hierarquia. Hoje só existem os apóstolos ministerialmente falando, a título do chamado. E este apóstolo hoje é o missionário. Então, as denominações, elas têm cometido uma pequena dificuldade em dizer missionária. Exemplo, missionária Vanessa, tá? Não sei se a irmã Vanessa é missionária, mas missionária Vanessa. O correto, se ela fosse missionária, ou seja, está aí abrindo obras, abrindo igreja com o índice, ela seria chamada de apóstola. Mas qual o problema de hoje, irmã Vanessa, ser chamada de apóstola? Porque se confundiria nos dias de hoje com o ensino errado do título, da hierarquia apóstolo. Então, parte do princípio. Como a coisa não foi ensinada corretamente, mesmo que ministerialmente irmã Vanessa tivesse o chamado missionário e, biblicamente, ela fosse chamada de apóstola, ela seria confundida com os demais outros apóstolos. Quantos estão entendendo, gente? Então, para evitar essa confusão, melhor usar, então, o título missionário, que se encaixaria melhor para não haver o choque, né, etimológico. O senhor está falando daqueles apóstolos que se intitulam acima do pastor, né? Isso. Porque eu ouvi um apóstolo falar que ele não está suportando pregar para ovelha mais, ele só prega para pastores, porque ele é apóstolo. Eu conheço o irmão, não vou entrar em detalhes, né? Aí na área de Chelsea, na grande Boston, que eu conheci ele há muitos anos como diácono fulano, um homem de Deus, penso num nome humilde. Porém, revelou quem ele era quando levantaram ele apóstolo. Eu encontrei ele no Market Basket de Chelsea. Mas disse, irmão fulano, como é que está, irmão? Fulano coisa nenhuma. Apóstolo Luiz Fernando. Já falei o nome do cabo. Como é que é? Apóstolo Luiz Fernando. Irmão, quantos anos eu lhe conheço? 11 anos. Qual o problema de eu lhe chamar irmão Luiz Fernando? Irmão, uma bolinha. Apóstolo, repetiu 3 vezes. Minha esposa ficou chocada. Eu sou o apóstolo Luiz Fernando. Estou acima do meu pastor. Eu agora sou a nata do meu ministério. Ih, irmão. E aí eu fiquei tão irritado, vai derramar o leite. O irmão é a nata, cuidado, que o calor do Espírito Santo vai fazer a leiteira derramar e o irmão vai ficar mal. Ele ficou chateado comigo. Irmão, que ideia é essa de apóstolo? 23 anos servindo naquela igreja, finalmente eu fui reconhecido. Ah, te deram uma promoção? Que legal! Quanto foi essa promoção? Como assim? Quanto estão te pagando para você ser chamado apóstolo? Gente, chega a ser uma aberração. Vamos avançar? Na Bíblia, o vocábulo missionário aparece na forma grega apóstolo. Então, quantos entenderam? Que o apóstolo hoje seria, na verdade, o missionário. Que o apóstolo bíblico não mais existe nos dias de hoje. Missiologia, então, é o estudo das missões e a aplicação da missiologia. A missiologia aplica o estudo de missões nos seus mais variados aspectos. Cultura, geografia, pesquisar estratégias, análise, antropologia, definições e etc. Aqui tem um interessante, uma diferença entre missiólogo e missionário. Olha que interessante, tem uma diferença entre missiólogo e missionário. Missiólogo é aquele que copila, organiza, analisa e interpreta a realidade dos movimentos de evangelização e cria estratégias e métodos para que o mundo seja alcançado pelo evangelho. Isto é bem mais do que simplesmente dizer. Missiólogo é aquele que se aplica ao estudo e pesquisa de missões. Para entender, missiólogo é aquela pessoa que se dedica a organizar dados que envolvem o mundo missionário. Já o missionário é aquele que é enviado para plantar igrejas
onde ainda não há testemunhas, com todas as suas funções, pregação, ensino, assistência social e adoração, e para tal ele irá atravessar barreiras linguísticas, culturais e geográficas. Na linguagem teológica existe o chamado missionário nativo. Já ouviram falar dessa expressão, missionário nativo? E tem o missionário transcultural. Alguns países, o missionário nativo ele é muito mais eficaz do que o missionário transcultural. Exemplo, tem regiões no interior da Índia que as pessoas não aceitam missionários de outros países por causa de uma enorme barreira cultural. Então, é mais fácil você trabalhar, treinar um nativo da casa, ou seja, um que vive ali na aldeia, na cidade, dentro já da cultura, para ser o quê? O porta-voz da palavra de Deus. Eu conheci um pastor no interior do Rio Grande do Sul, já está falecido. Ele foi enviado para ser missionário no Gabão. Se você não sabe, o Gabão é um dos países mais pobres da África. Vai lá no mapa, ele é pequenininho. Ele tem uma mentalidade tribal. 76% do Gabão são indígenas. 24% são pessoas da civilização. E ele foi todo animado para o Gabão, só que orientaram a ele: você não pode, nos primeiros 3 meses, levar a sua esposa. Como é que é? Então, você vai ser treinado no básico, aí você vai permanecer um período de estágio de 3 meses. Se você passar na prova, você volta ao Brasil e leva a sua esposa e seus 3 filhos. Nada mais que coerente e justo. Ele foi. Irmãos, isso foi há 27, 28 anos atrás. Ele me mandou as fotos. Todo feliz. Olha, pastor, o que é ser missionário no Gabão? Gente, eu me assustei. Por ser pessoas de mentalidade tribal, indígena, nessa região do interior do Gabão, que são vários departamentos e várias províncias, com várias tribos de indígenas. Mas nessa região em particular, as igrejas funcionam da seguinte maneira: a mulher que cobre os seios é considerada a mulher da vida, prostituta. E a mulher que está com essa parte desnuda é mulher honesta, mulher santa, é mulher limpa. E esse pastor, com todo respeito, missionário de minha tigela, me mandou fotos mostrando: olha só como é lindo servir ao Senhor no meio dessa tribo. Irmãos, o meu sangue fez isso. Peguei o telefone na hora, chamei ele no Rio Grande do Sul. Irmão, que indecência é essa? Não, pastor, isso é a cultura do local. Ah, irmão, eu vou amar, tá nesse... O quê? Vou passar 3, já estou no primeiro mês. Minha irmã... Gente, meu sangue subiu, meu pastor. Só tem que se converter. Só tem que se converter. Se o senhor tem olhos carnais, então... Não, pastor, isso chama-se pureza de espírito para eles. Mas para o Senhor já não é. Para o Senhor já é malícia, já é safadeza. Já... Um homem pai de 3 meninas adolescentes, isso aí chama-se sem vergonhice. Perdi a amizade dele. E eu orei a Deus: Senhor, não deixe esse homem vingar no campo missionário. Graças a Deus, irmãos, ele ficou só 48 dias. Ele não aguentou a pressão e voltou para o Brasil. Aonde eu quero chegar? Você não tem como mudar uma cultura. É simplesmente impossível. Como é que um missionário ocidental vai explicar e forçar a ensinar a essas mulheres que ter o torso desnudo à luz da Bíblia é uma indecência, é uma imoralidade, é fonte de tentação? Não tem como. Então tem que ser alguém lá de dentro que já esteja ambientado à cultura e tenha a graça de Deus de ensinar com olhos de Cristo, não com olhos de carnalidade, como foi esse pastor, como as coisas podem ser mudadas. Conheci também um casal de missionários que foram enviados para a Sibéria, lá no norte da Rússia, só dá esquimó. Não é uma área que tem uma região que, para ser aceito como membro da comunidade, escute, isso aqui é sério, você pode pesquisar isso. A filha do chefe da tribo
tem que ter relações sexuais com o homem que está entrando na comunidade. Isso é costume. Mas, à luz da Bíblia, isso é fornicação. Quantos estão me entendendo, gente? É muito complicado servir a Deus em certas culturas, porque tem muitas barreiras culturais que a Bíblia diz que é errado, mas na cabeça, na visão cultural desses povos, é totalmente natural. E como é que você vai mudar isso? Você não muda isso assim, do dia para a noite. Tem que ser um trabalhar muito especial do Espírito Santo. Esses missionários que estamos nos referindo, eles se chamam missionários nativos ou autóctonos, ou seja, tem que ser trabalhados com os da casa. Agora, quando a cultura não tem essas barreiras tão enormes, aí, claro, que vale a pena. Por isso que muita gente diz, né, eu tenho chamada missionária para tal lugar, para tal lugar. Às vezes não é chamada missionária, às vezes é entusiasmo, às vezes é engano, às vezes é querer ter um status para sair do Brasil ou do país para ser chamado missionário e ser reconhecido. Vamos aqui avançar. Página 34. 5 minutinhos, já estamos terminando. Quem foi o pai da missiologia? Você se pergunta. Donald McGraven, está aí o nome dele. Nasceu na Índia em 1897, filho e neto de missionário. McGraven iniciou sua carreira em Hardar, na Índia, como superintendente de uma escola de missões na Sociedade Missionária Cristã Unida. Mais tarde serviu em outros cargos como na educação e saúde. Nos anos 30, voltou para os Estados Unidos, onde cursou um doutorado em filosofia na Universidade de Colômbia. McGraven percebera de há muito que a obra realizada pelos missionários estava seguindo bem pouco no sentido de alcançar o alvo de evangelização mundial e ansiava para que fossem feitas pesquisas a fim de desenvolver novos métodos e estratégias missionárias. Em 1961, isso há 61 anos atrás, fundou o Instituto de Crescimento da Igreja. McGraven estudou as atividades evangelísticas a fim de descobrir princípios e metodologias que resultassem no melhor crescimento da Igreja. Sua tese é que as ciências sociais podem se associar à tarefa missionária. A pesquisa e análise têm condições de remover obstáculos ao crescimento da Igreja. Para Donald McGraven e seus discípulos, a real incorporação dos convertidos na Igreja, e não necessariamente o número de decisões, era fator-chave da avaliação da metodologia missionária. Eu vou terminar exatamente aqui. Isso aqui é muito interessante. McGraven definiu 2 estágios do cristianismo. Vou terminar aqui. Número 1, discipulado, que abrange os passos a serem dados para a pessoa se tornar cristã. E número 2, aperfeiçoamento, sendo o crescimento na vida cristã. Bato na tecla, bato na tecla. Esses 2 estágios têm sido colocados na prateleira. Esses 2 estágios não têm sido considerados por mais de 80% das igrejas e de seus ministérios. Eu vou mostrar para vocês a base bíblica para esses 2 estágios do cristianismo, ou seja, discipulado e aperfeiçoamento. Efésios, capítulo 4. E aí eu já termino por hoje. Efésios, capítulo 4. Versículo 12. Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Na próxima aula, eu vou, então, fazer um esclarecimento, um desenvolvimento
nesse texto que acabamos de ler, Efésios, capítulo 4, versos do 12 ao 16. Nesses versículos estão exatamente esses estágios do cristianismo, ou seja, discipulado, né? Discipulado e aperfeiçoamento. E, repito, são as duas ferramentas terrivelmente negligenciadas por 90% das igrejas na face da terra. Por que eu digo isso? Pouco se valoriza o discipulado e pouco se valoriza o aperfeiçoamento. Não só de novos convertidos, não só de obreiros, mas, acima de tudo, de cristãos. Toda igreja deveria ter 3 coisas, que não existe hoje. Desculpe a franqueza. Biblicamente, todas as igrejas na face da terra deveriam ter 3 coisas. Número 1, quer anotar? Uma escola permanente para discipulado. Uma escola permanente para discipulado. Segundo, uma escola permanente para treinamento de obreiros. E terceiro, uma escola permanente para educadores cristãos. São raríssimas as igrejas que se ocupam com essas 3 coisas. Escola permanente de discipulado, número 1. Escola permanente de treinamento de obreiros, número 3. Escola permanente para treinamento de educadores cristãos. Não temos isso em 90% das igrejas na face da terra. Só 10%. E as igrejas que você vê isso são igrejas que têm um carinho tremendo com a educação cristã e com o ensino da Bíblia. Só conheço aqui na Flórida até hoje uma igreja que se ocupa das 3 coisas. Não vou entrar em detalhes, mas é impressionante. Conheci essa igreja. Não é a igreja perfeita, mas é a igreja que tem discipulado, que tem uma escola permanente de treinamento de obreiros e tem uma escola permanente para treinamento de professores e educadores cristãos. É impressionante. Pastor, Não é igreja perfeita, não. uma igreja que tem esses 3 requisitos do senhor aí, ela suporta de 1.000 a 3.000 pessoas. O irmão já disse tudo. Essa igreja que eu estou falando tem 4.500 pessoas. Não vou entrar em detalhes. Mais adiante, depois eu vou falar. Sabe por quê? Deus é envia essa onde igreja? Deus envia onde é organizado e onde tem preparo. Se não tem preparo, por que eu vou querer 300 almas se eu não estou dando conta de 10? Irmão Elton, candidato para os próximos 75 pontos. Gente, vamos agradecer a Deus. Vem cá, a aula de hoje valeu alguma coisinha? Valeu, pastor. Então, toda igreja grande que tem muitos membros assim, tem essas qualidades? Nem todas. Nem todas. Por isso que eu digo, eu conheço mais de 7.500 igrejas com mais de 5.000 membros aqui nos Estados Unidos. Mas aqui na Flórida eu só conheci até agora uma. Na Califórnia eu conheço 2. No Texas eu conheço 4. Em todos os Estados Unidos, em 36 estados que eu viajei, em mais de 5.000 igrejas que eu já visitei nos últimos 22 anos, eu conheço um total de 43 igrejas nesse porte. Só isso, para uma ver que Quais são as 3 qualidades de novo? uma igreja que tenha uma escola permanente de discipulado. Uma igreja que tenha uma escola permanente de treinamento para obreiros. Uma escola que tenha uma escola permanente, uma igreja que tem uma escola permanente para treinamento de professores e educadores cristãos. Pastor, para ganhar os 75 pontos aí, isso aí é um suporte grande para os evangelistas, porque o evangelista sai e tem aonde colocar, entendeu? O irmão É vai aonde pensar, que vira uma seara de colheita infinita. vou trazer, só por causa disso eu não vou lhe dar 75 pontos, eu vou lhe ajudar a vir à Flórida ainda esse ano para o irmão conhecer essa igreja. Só essa igreja tem 106 missionários em 91 países. Vou trazer o irmão Elton, isso aqui não é promessa de Chapolin Colorado, não. Vou trazer o irmão Elton ainda esse ano, até 31 de dezembro, vou me esforçar, vou pagar sua passagem maior, vou dar hospedagem na minha casa e vou levar o irmão para conhecer essa igreja. Essa igreja existe, não é nada perfeita. Ela tem 4.580 membros. O irmão vai ficar de boca aberta. Está aqui pertinho da minha casa, a 2 milhas. Amém? Vamos orar a Deus?
É uma Não tô- igreja americana, né? 100%. 100%. E não é uma igreja perfeita, não. Tem problema no mundo. Mas, rapaz, que negócio assustador. Pastor, o que que o senhor me fala? Já ouvi pastores falar que a igreja americana está morrendo, Aonde? nos Aonde? Estados. Me dá o endereço, me dá o endereço, que eu quero conhecer o funeral dessas igrejas. Não, que as igrejas americanas estão perdendo a vida, que não sei o quê, e Será que não é eu o tenho ouvido boas contrário? notícias. Será que não é o contrário? Desculpa a expressão. Irmãos, vou terminar aqui dizendo uma coisa. As brasileiras estão enterrando o povo. Vai soar como arrogância, mas não é. Graças a Deus, Deus me dado a oportunidade de conhecer pessoalmente vários pastores americanos. Jimmy Swaggart. Quem já ouviu falar de Jimmy Swaggart? Conheço ele pessoalmente. Quem já ouviu falar do pastor John Hagee? John Hagee, Cornerstone Church, a maior igreja dos Estados Unidos, San Antonio, Texas, 24 mil membros. Já estive lá, conheço pessoalmente. Não preguei ainda lá, mas tive a oportunidade de dar uma saudação, né, de 3 minutos. Tremi com vara verde. Penso numa igreja de 24 mil pessoas. Pastor Dr. Charles Stanley, de Atlanta, Georgia. Alguém já ouviu falar dele? Tem uma igreja de 10 mil membros. Gente, para a glória do Senhor. Quem sou eu? Eu sou pequenininho. Conheço muitas igrejas americanas que estão decolando, decolando. Então, essa informação que talvez o irmão Elton tenha, ela procede, claro. Existem igrejas americanas que estão morrendo, mas pelo menos acho que eu tenho conhecido, meu Deus, temos que aprender muito com elas. Muito. Mas como igreja americana tem brasileiro em todo mundo, tá assim. Aquelas que não estão voltadas para Cristo realmente vão morrer. Exatamente. Irmão chegou à conclusão. Gente, vamos agradecer a Deus por essa aula totalmente diferente, uma aula com uma direção bem diferente, mas eu acredito que temos todos nós aqui. Quantos de nós fomos edificados hoje pela palavra? Pela palavra, graças a Deus. A glória e a honra seja dada ao Senhor nosso Deus. Gente, continuo contando com as vossas orações amanhã às 10h30 da manhã. Quem se lembrar, 10h30 da manhã, nós temos uma consulta com o ortopedista, com minha esposa ali em Kissimmee. É uma tarefa difícil, né? Porque para mover a minha esposa para entrar dentro de um Uber, meu Deus, está 50 milhas aqui na minha casa. É o único médico ortopedista disponível que o hospital orientou, então amanhã teremos que ter uma segunda opinião. O que aconteceu, na verdade, se minha esposa está fazendo a seguinte oração: Senhor, cola esses ossos, que não haja necessidade de uma cirurgia. Irmãos, eu acredito que isso pode acontecer. Conheci alguns anos atrás uma serva de Deus em New Jersey que quebrou os 2 pés. Os 2 pés. Ficou inutilizada por 2 meses e meio, até que um dia ela teve um sonho e que Jesus ia operá-la. Os médicos não iam colocar a mão nela. E ela sonhou com 2 mãos, uma em cada pé. Quando ela acorda e ela é levada ao médico, primeira coisa, quando ela se levantou, ela não sentiu uma dor sequer. Quando ela tira a faixa para fazer a radiografia, o fenômeno estava cheio de pininhos de ossos dentro da parte quebrada. E os médicos perguntaram: o que é isso? Quem foi o médico que lhe operou? Por quê? Seus ossos estão todos reconstituídos como alguém colocasse pinos de ossos. Não eram pinos de platina, gente. Gente, não sei se você crê nisso. Eram pinos de ossos. Foi maravilhoso. Gente, eu vi as radiografias. Essa serva de Deus mora em Hackensack, New Jersey. Eu vi isso há 10 anos atrás. Eu fui às lágrimas. Senhor, tu colocaste a tua mão e colocaste pinos de ossos. Não passou pela mão do cirurgião. Não estou dizendo que isso vai acontecer com minha esposa. Mas, gente, se acontecer, eu vou ficar insuportável. Você não vai me aguentar. O meu testemunho vai ser exagerado. Eu vou dar uma de doido até nas redes sociais. Nunca fui de fazer filmagem de vídeo. Mas vou largar cada vídeo com minha esposa e eu dando testemunho que vocês não vão me aguentar. Você vai dizer: pastor, cala a boca nada. Aí que, vou rasgar o bocão para dar o testemunho do que Deus está fazendo. Eu creio, irmãos. Você crê que Deus pode fazer isso? Eu creio nesse milagre. Não estou dando uma de fanático, não, mas eu creio nesse milagre. Porque tem muita gente falando que eu estou em pecado, gente. Não estou falando isso para me defender, não. Que eu estou mal na foto. Eu não preciso me defender. Eu só posso dizer o seguinte: Jesus vai tapar a boca
desses muitos gadarenos que estão aí dizendo que o que eu estou passando é consequência de que eu estou em pecado. Mas graças a Deus que isso tem que acontecer, né, para que Deus seja glorificado. Vamos pedir ao irmão Elton. O irmão Elton vai nos dirigir uma palavra de oração, né? E também peço que o irmão Elton apresente a minha esposa, Maria Luísa, que amanhã teremos essa consulta médica e nós queremos ser surpreendidos pelo Senhor. Nós estamos dispostos a aceitar a vontade do Senhor, seja o que tiver que acontecer. Se ela tiver que passar por uma cirurgia, eu sei que também Deus vai ser glorificado de alguma maneira. Deus nunca perde uma batalha. Ele sempre é glorificado, não importa a circunstância. Você crê nisso? Que Deus é glorificado em toda e qualquer circunstância. Eu creio. Eu vou dar testemunho, gente, de alguma forma ou de outra. Eu vou dar um testemunho. E vai acontecer. Não sei como, mas vai acontecer algo que, ó, eu vou ficar assim. Você vai ter que me aguentar. Irmão Elton, por favor, nos leve em oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio desta noite, aprendermos mais uma porção da Tua palavra, Senhor, crescer um pouquinho no degrau do conhecimento. Pai, nesse instante, viemos te pedir em uma só união, em uma só palavra, Aleluia. a restituição dos ossos, a restituição da saúde da Tua serva. Pai, o Senhor sabe como o seu servo tem trabalhado, como ele tem dedicado na obra do Senhor, que o Senhor é o melhor cirurgião que há neste mundo, Pai. É verdade. Que o Senhor possa vir com as tuas mãos poderosas, Glória tocar, ó Pai, e que o que ela venha passar, ou que o Senhor tem para ela, venha ser de simples, mas eficaz, ó Pai. Aleluia. Porque o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, e o Senhor é guerreiro de todas as batalhas. Aleluia. Não há, Senhor, na história uma batalha que o Senhor ha perdido. Que o Senhor venha com a tua mão poderosa, ó Pai, e que ela, no decorrer dessa semana, venha sentir um toque especial do teu Espírito. Glória a e Deus. Que a tua rabai choki na racia, rai chori na rahabai, que o serai chore gay chei dei Ah, Senhor. Aleluia. Rai chore harahas. Aleluia. Rabai choki narahas. Aleluia, glória a Deus. Pastor, Rabai Chori Iraragai Irahasiara. Derramarei o meu poder sobre a tua casa. Jesus. Glória a Deus. E nesta noite, Rabai Chori Inahai, Me dê calabaço. verás o poder da minha glória. Filho, Aleluia. Harai Chori Idarabas. Somente confia. Aleluia. Porque eu, o Senhor, estou diante da tua causa. Aleluia. Eu que cuido, eu que guardo e eu que faço. Aleluia. Somente descanse. Glória Somente a Deus. descanse. Amém, e tu meu verás Pai. o poder da minha glória. Amém, assim meu diz Pai. o Senhor de Israel para o Senhor, pastor Prestes. Aleluia. Em Obrigado, nome de Senhor. Jesus. Obrigado, Amém. Senhor Deus, pela tua bondade e misericórdia. Só tenho que te agradecer. E nesta oração final também quero apresentar o evangelista Abissai, que não pôde meu estar Deus. hoje pela perda de sua mamãe. Sua mamãe faleceu ali no Brasil. Traz a palavra de conforto, traz a consolação sobre o teu filho Abissai, que está em luto. Dá o sustento que o teu filho precisa nessa hora tão difícil, que é a perda de um ente tão querido e tão distante como Meu ele está Deus. da sua mamãe. Dá a graça necessária a toda a família. Prepara tudo que for necessário para este funeral, mas acima de tudo, sejas tu o poderoso conforto Oh, meu Deus. na vida do teu filho Abissai e de toda a sua família aqui e também no Brasil. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que temos aprendido da tua parte, da tua Santa Escritura. Dá-nos uma noite de paz e de sono reparador. É a nossa oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nosso lema, seriedade, Seriedade. compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Eu É necessário que ele cresça É necessário e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça
É necessário necessário que ele crescer. cresça. E que esse aqui, ó, diminua. E que eu diminua. E a Diminua. Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Em Glória 2 a horas, Deus. a aula já estará postada no link ali no grupo. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Leandro. Irmã Vanessa, irmão Wilson, irmã Meire, irmão Jober, irmão Elton, Tatiana e Caroline. Deus os abençoe. Um bom descanso. A paz para vocês. Até a próxima terça, se Deus quiser, em nome de Jesus. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Fica com Deus. E esperando o testemunho, né? Vou deixar vocês. Vou ficar insuportável. Amém. Pai do Senhor.